Ele é um personagem muito literário, né? As paixões dele são paixões literárias, são paixões de romance. O clima do Antônio Carlos, o meio dele, né? O habitat dele era a luta política. É curioso, mas ele achava que a Bahia era dele. Era uma pessoa extremamente sedutora, né? Ele sabia seduzir quem ele queria. Antigamente aqui, na década de... fim da década de 40, 50, não tem as gangues hoje? Antigamente tinha, tinha as turmas. E tinha aqui, no Campo da Pólvora, tinha a turma do Campo da Pólvora. Era uma praça, onde hoje é de frente onde hoje é o fórum, aquela praça ali, tinha uma estátua no meio. Antônio Carlos tirou a roupa e fez a volta olímpica na praça. Aí tinha naquele tempo chamava secreta, né, que era agente de polícia, né? Viu e prendeu ele. Esse rapaz chamava-se Chuteirinha, o nome dele. Esse rapaz depois tornou-se grande amigo de Antônio Carlos, foi vereador e foi da turma de Antônio Carlos. Antônio Carlos Magalhães nasceu na Ladeira da Independência, em Salvador, no dia 4 de setembro de 1927. Na juventude, foi um típico rapaz da classe média baiana. Eu conheci Antônio Carlos Magalhães na década de 50. Ele era estudante de medicina e eu era estudante de belas artes. E a gente se encontrava na Rua Chile, que é o centro aqui da capital baiana, e que era o point de antigamente. Lá para as 4h30, 5 horas, começava o footing, toda a Bahia chique. Antes da vida pública, Antônio Carlos Magalhães passou pelo curso de medicina. Na verdade, um atalho para o movimento estudantil. A ficha de matrícula e o histórico escolar revelam um aluno mediano. Entre as fotos dos antigos patronos da velha faculdade no Terreiro de Jesus, encontramos a marca da tradição, o rastro dos Magalhães. Lá estão o pai e o avô de ACM. Na cerimônia de formatura em 1952, ele já demonstrava que seu destino não seria medicina. Medicina ele nunca, não sabia nem aplicar injeção. E ele sempre dizia isso, não aplicava injeção. Ameaçou um dia um amigo, o cara quase saiu correndo. Ele era basicamente jornalista, né? Ele se formou em medicina, mas ele trabalhou aqui no jornal chamado O Estado da Bahia e foi redator legislativo, não sei se o termo é hoje, é esse ainda, mas na Assembleia. Ele ficava, digamos assim, fazendo um resumo dos discursos, tinha funcionários para isso na Assembleia. E ele já ligado a Antônio Balbino. E interessante é que ele, funcionário, ali copiando os discursos dos parlamentares, ele chegou a protestar. Isso entrou para o folclore aí, alguém estava falando mal do então governador, ele tomou a voz, não apoiado. Não era respaldado por uma longa linhagem de políticos. É bem verdade que seu pai, Francisco Magalhães, havia sido já deputado federal à Constituinte de 1934, onde ele, o pai de ACM, travou amizade com Juscelino Kubitschek, também constituinte àquela altura, também deputado, né, Assembleia Constituinte por Minas Gerais, né, e permaneceria deputado federal até 1937, quando do golpe do Estado Novo, em que Getúlio fechou o parlamento. Ele gostava de contar que acompanhando a sessão da Constituinte lá no Rio de Janeiro ainda, ele apontou para uma cadeira e disse, olha, eu vou sentar aqui, ainda vou sentar aqui como deputado.
Raros são os protagonistas da política brasileira reconhecidos por suas iniciais. O folclore político sobre Antônio Carlos Magalhães é muito farto, né? Agora, evidentemente que a entrada de Antônio Carlos na cena política nacional, ela não se dá como uma personalidade. Ela se dá dentro de um grupo político, né, que aderiu à estratégia do golpe. Ele era um político juracivista, ligado ao grupo liderado por Juracy Magalhães na Bahia. Inicia a trajetória política em 1954, quando foi eleito deputado estadual pela UDN. Em 1958, elege-se deputado federal, cargo para o qual foi reeleito 2 vezes. Desde a juventude, Antônio Carlos já demonstrava aquilo que seria uma das suas mais destacadas nuances: a intimidade com o poder. Chegou deputado federal no Rio de Janeiro e a primeira coisa que ele fez foi se aproximar do Juscelino. Então foi lá para o Palácio Catete e ficou um tempão lá, manda esperar, manda esperar, manda esperar. E ele lá esperando. Tomou um chá de cadeira, digamos assim, e quando atendeu, ele protestou e o Juscelino acabou dando o telefone particular dele. E aí ele passou a ser Juscelino, se apaixonou pelo Juscelino, o Juscelino gostava muito dele. E nasceu o DN Chapa Branca. E a partir daí ele foi governo. Naquela época nós estávamos em campos quase divergentes dentro do partido, nós éramos do mesmo partido, mas ele apoiava um pouco o presidente Juscelino e nós pertencíamos à ala do Carlos Lacerda. Por conta dessa orientação, o Antônio Carlos Magalhães foi, por exemplo, favorável à devolução a João Goulart dos poderes presidencialistas naquele plebiscito, contra a orientação majoritária da UDN Nacional. O golpe militar de 1964 marca um ponto de inflexão. Mais do que nunca, ele demonstra o talento necessário para transitar entre democracia e regime de exceção. Era o político de terra e mar, o político anfíbio. Uma opção política desse grupo embarcou na estratégia golpista, isso se deu no segundo semestre de 63, momento em que no Brasil inteiro, forças políticas que não tinham nada de originalmente autoritárias, eram forças, inclusive, que imaginavam o quê? Que os militares precisavam entrar em cena para dar um freio de arrumação, retirar da cena política aqueles políticos, entre aspas, populistas, que amealhavam os votos e impediam que este liberalismo denista chegasse ao governo pela via eleitoral. Ele permaneceu na UDN até a extinção, logo após o golpe de 64, né? Mais precisamente no final de 65, né? É baixado o AI-2, que extingue o pluripartidarismo herdado daquele período que vai de 45, 46 até 64, 65. Né? 20 anos de experiência pluripartidária. Foi através de Louisiana que ele se aproximou do governo militar. Louisiana foi trabalhar com Castelo Branco. Ele foi muito amigo de Castelo Branco, já lutou para que o Louisiana fosse governador da Bahia, e com Louisiana governador, ele assumiu a prefeitura de Salvador. E aí sim é que ele ganhou importância, estabeleceu aqui o domínio na política baiana. A imagem que a gente tinha dele, que eu tinha dele, era de um sujeito extremamente reacionário, né, apoiando entusiasticamente o golpe, anticomunista ferrenho, né, que aliás ele se provou na vida que não era, absolutamente. Né, e era essa a imagem que eu tinha dele, era péssima, a imagem era péssima, pior possível. Agora, quando ele chegou na prefeitura, ele mudou completamente essa imagem que ele tinha. Um homem que soube criar equipes, um homem que soube criar lideranças e, ao mesmo tempo, ele teve uma grande expressão popular. Eu só notei isso em 2 pessoas, em Glauber Rocha e Antônio Carlos Magalhães. Ele nomeava, podia ser até um servente,
mas no que ele nomeava, era competente. Ele não se cercava de medíocres, fossem meros cumpridores de ordem. Uma série de políticos, né, que vieram da tecnocracia carlista, vamos dizer assim, tá? Tecnocratas que no processo se transformaram em policratas, né, uma mistura de tecnocrata com político, não é? Alguns depois foram galgados a cargos importantes, a postos importantes, não apenas no estado da Bahia, mas também no plano federal. O curioso é que ele levou para a prefeitura uma equipe absolutamente jovem. Ele deixou de lado, digamos assim, os representantes das famílias importantes daqui da Bahia e foi buscar na universidade. Ao fim do mandato de prefeito, em 1970, foi indicado pelo presidente Emílio Garrastazu Médici para ser governador da Bahia. Quando ele foi governador a primeira vez, em 1971, apesar de ter sido nomeado, ele estava no auge da popularidade dele, porque ele fez uma prefeitura de Salvador realmente extraordinária. Salvador era uma cidade muito acanhada, se resumia ali ao centro da cidade. E ele percebeu isso, esse vetor de expansão, tanto que essa avenida paralela que existe hoje, a Avenida Luiz Viana Filho, a época que ele estava abrindo essa avenida, o Jornal à Tarde dizia uma avenida com 50 metros de canteiro central que liga nada a lugar algum na coisa. E hoje é a principal via da cidade e o vetor de crescimento da cidade aqui para o litoral norte. Havia um desafio muito grande naquela época que era tirar a Bahia da monocultura do cacau. O cacau representava 65% da arrecadação do ICMS, na época ICM, e o Estado era extremamente dependente. Já havia estudos e projetos e o início de industrialização que o senador Antônio Carlos colocou como bandeira principal do seu primeiro governo. Eu, filho de um imigrante judeu, né, fui nomeado secretário de Estado de Planejamento, Ciência e Tecnologia com 26 anos de idade. Ninguém teve o amor pela Bahia exercendo a política como a CM teve. Ele amou a Bahia de verdade. Aquilo não era uma jogada de marketing, não era uma estratégia de comunicação. Ele amava seu Estado. Mix, né, da modernização conservadora, do ponto de vista econômico, a modernização econômica e conservadorismo político. Essa combinação, ela foi perseguida durante toda a trajetória do senador Antônio Carlos Magalhães. Em 1975, o então presidente Ernesto Geisel nomeou Antônio Carlos Magalhães presidente da Eletrobras e membro do Conselho de Administração da Itaipu Binacional. Esse afastamento do primeiro plano da vida pública duraria até 1979, quando teve início o seu segundo mandato como governador da Bahia, novamente indicado pelo governo militar. Com o fim do bipartidarismo, a CM filiou-se ao PDS e, em 1982, elegeu seu sucessor. Em 1981, começa as conversas a respeito da sucessão dele, do segundo governo dele, ia ser através de eleição direta, embora com vinculação de votos, mas eleição direta. E aí eu estava muito bem, inclusive em pesquisas, mas a essa altura ele já tinha escolhido para ser candidato dele Clériston Andrade, que era o presidente do Banco do Estado, que tinha sido prefeito de Salvador e que era uma pessoa muito dócil para ele, né, que ele achava. Quer dizer, Clériston encaixou naquele perfil do sujeito que não ia fazer sombra para ele. Isso ele me dizia com toda clareza, até que ele deu uma declaração no Jornal à Tarde, que saiu na manchete da primeira página, que dizia o seguinte: se o prefeito não apoiar Clériston, eu demito ele. Uma coisa grosseira, desnecessária, não é para o nível de intimidade e amizade que nós temos. Eu pedi a ele uma audiência formal, ele estranhou. Ah, você pediu audiência, você quer ter minha casa a hora que quer? Eu digo, não, porque é um assunto mais sério e tal, e fui de noite lá. Aí fui lá no gabinete dele, eu e ele, já bem tarde da noite, que ele chegou tarde, perdendo o prefeito. Isso no dia 4 de novembro de 1981. E eu disse a ele, governador, eu vim aqui dizer ao senhor que eu não vou apoiar Clériston, não. E ele chegou e disse, você sabe o que é que isso representa? Claro, o senhor vai me demitir.
E ele ficou numa irritação, num determinado momento, rapaz, ele chegou a se... É um movimento corporal, eu me lembro disso. Ele fazia assim como se estivesse segurando o corpo dele para não dar um pinote, sabe? E no final eu me lembro que nós fomos juntos até a porta do palácio, em Ondina, Palácio Residencial em Salvador. E quando chegou lá, ele disse, cadê seu motorista? Eu disse, eu não vim com o carro oficial, não, eu vim com o meu carro mesmo, estou dirigindo. Sabe por que eu fiz isso? Eu tinha certeza que ele ia mandar o motorista recolher o carro e deixar eu ir a pé, de noite, no escuro, numa região meio brava, até para arranjar um transporte. Então, para evitar esse negócio, eu fui com o meu carro e ele ficou frustrado. Ele tinha política no sangue. Eu me lembro que uma vez, na Portas das Duas Américas, eu estava conversando com uma estudante de medicina, uma colega dele, por sinal, que foi uma grande amiga dele. E ele era da UDN, né? E passou um senhor que falou, acho que um partido contra ele, falou qualquer coisa. Ele se avançou no cara, assim, queria bater no cara, discutiu que ia bater. Eu segurei ele, disse, o que é isso, Antônio? O que é isso? Não faça, você está vendo que o senhor é um senhor de idade e tal. Aí acalmaram a coisa. Ele não gostava do lambe-ovo. Apesar de ser cercado de muito puxa-saco, etc. Tal, porque Antônio Carlos sempre foi um cara de secto, sempre teve muita gente de todo tipo ao redor dele. Eu me lembro de uma passagem, eu estava em Salvador gravando com ele falou para mim, fica até terça, não vai embora, fica até terça aqui, que terça tem um compromisso para a gente ir. Era o dia do aniversário do cardeal primaz do Brasil, Dom Lucas Moreira Neves, e ele e o Antônio Carlos Magalhães não se bicavam. A Bahia era pequena demais para dois egos tão grandes. Dia do aniversário do Dom Lucas, aquela fila enorme, beijamão, vai o representante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, vai não sei quem, do Candomblé. Aquela fila de beijamão, Antônio Carlos Magalhães me chama, achei que ele fosse para lá. E eu dizia aí, vamos lá ver Dom Lucas, vamos lá cumprimentar, beijar o anel de Dom Lucas. Ele falou, nós vamos para Santa Amaro da Purificação, que hoje é aniversário de Dona Canô, que é muito mais importante do que esse sujeitinho. Ele não admitia comer sozinho. Ele dizia assim, Getúlio Vargas, quando começou a fazer refeição sozinho, logo depois se suicidou. Não admitia. Ele não admitia andar sozinho para lugar nenhum. Chegar no aeroporto, não ter pessoas para esperar ele, nem levar ele. A gente sabia como o senador estava, qual era o seu pensamento, o seu humor, apenas ao olhar o seu rosto. E do sorriso mais irônico, chegando até o sorriso mais afetivo, dizia tudo. Ele era muito terno, muito afável. Ele era feroz quando se enraivecia. A CPI dos anões do orçamento, que envolveu mais a questão das empreiteiras. E eu mencionei lá a questão da OAS, e dizer que os baianos diziam que eram obras arranjadas pelo sogro, que era da família dele. E ele me mandou um telegrama muito mal criado, do estilo dele, que era obras arranjadas pela sua mãe. Esse foi o telegrama que ele me passou. Não é bom ter ele como inimigo, não é, ele é muito duro. A CPI das empreiteiras que eu tanto espero, nós vamos trazer esses empreiteiros todos para ver com quem é que eles estão ligados. E Vossa Excelência, fique certo, não está imune. Ele tinha uma memória que, se você dissesse assim, eu disse ao deputado fulano, na frente do senhor, uma vez que não sei o que, ele disse ele fazer não. Isso foi 23 de setembro de 82, na casa do deputado não sei o que da Juré, em Copacabana, rua tal, apartamento, você já fez comigo, rua tal, apartamento tal, estavam fulano, entendeu? E o que você disse foi isso aí. Aí você disse que não disse, ele ia numa gaveta e fazia. Olha. Ele sabia de tudo. Ele dizia que tinha dossiê, mas o dossiê era a cabeça dele. Ele não deixava passar absolutamente nada. Ele, de manhã cedo, ele lia todos os jornais. Ele dizia para mim, leio de coluna social anúncio. E lia mesmo.
e procurava o máximo de informação. Ele era uma pessoa que vivia antenada, aquele radarzinho dele, antenado. Né? Muito próximo dos ícones da cultura baiana, Antônio Carlos foi o Darling, o queridinho que não apenas pousou para fotos ao lado de celebridades, mas também apoiou um projeto de marketing. Sob comando de ACM, a cultura baiana virou produto de exportação. De um capoeirista até os cantores, esses mais novos aí do Axé Music, todos eram vidrados nele e ele gostava. Estou dizendo que ele entendia que, olha, esse pessoal, eles são embaixadores da Bahia, nós temos que estar ao lado deles, nós temos que cuidar dele, porque a marca da Bahia são eles que levam no peito. O apoio de Jorge Amado, dos pintores, dos escritores, dos poetas, tinham uma resistência natural por ele ser uma pessoa de direita, né? Ele conseguiu quebrar isso tudo, né? Quebrar essa resistência, se aproximar, ajudar essas pessoas, comprar serviço delas. Em alguns raros momentos, esses contatos amigáveis geraram decepções. Ele se aborreceu com Dorival, porque Dorival se queixava que não tinha uma casa aqui na Bahia e etc. Tal. Aí o governo do estado providenciou uma casa para ele no Rio Vermelho, a prefeitura reformou e aí entrega a Dorival Caymmi. Um mês depois, Dorival vendeu a casa e voltou para o Rio de Janeiro. Eu ficava surpreso cada vez que um baiano ilustre elogiava o Carlos Magalhães. O Caetano Veloso, Betânia, o próprio João Baldo e tal. Ele era uma espécie de Dorival Caymmi da política, né? Inclusive a figura física, o bigodinho branco e tal. Ao mesmo tempo que era um cara autoritário, mandão, coronel mesmo, em todo sentido. Também se dava bem com os artistas, também era amado pelos baianos e tal. Agora, também eu sempre acho que os baianos amam as pessoas por preguiça, porque odiar dá um trabalho tão grande, né? Em 1984, enquanto o país buscava a redemocratização com a campanha das Diretas Já, Antônio Carlos Magalhães opôs-se à candidatura de Paulo Maluf e declarou seu apoio a Tancredo Neves. Juntamente com outros dissidentes do PDS, fundou a Frente Liberal, posteriormente transformada em Partido da Frente Liberal. A essência do movimento dele foi o fato de ter permanecido no PDS. Ele ficou no PDS, lá dentro para colocar uma cunha no esquema do adversário de Tancredo, Paulo Maluf, e negociou a sua integração à Aliança Democrática isoladamente do conjunto do seu próprio partido. Com a morte de Tancredo e a posse de José Sarney em 1985, ele assumiu o Ministério das Comunicações, nele permanecendo até março de 1990. Eu fui para Brasília, começamos a trabalhar e pouco tempo depois que eu estava em Brasília apareceu uma missão. E eu nunca me esqueço que ele, ao sugerir que eu fosse nessa missão, fez o seguinte comentário: não deixe de mandar o Vitor, porque dizem que ele é comunista, de repente ele gosta demais lá da Rússia, fica por lá mesmo, não vem mais embora. Apesar da brincadeira, durante a gestão no Ministério, a ACM foi responsável pelo primeiro DDI, Descagem Direta Internacional entre Brasil e Cuba. De um lado, José Sarney, do outro, Fidel Castro. Antônio Carlos e Fidel Castro se transformaram, inclusive, em grandes amigos. Durante os 5 anos à frente das comunicações, ele promoveu uma intensa distribuição de concessões de rádio e televisão e massificou os meios de comunicação no Brasil. Essa explosão, essa capilarização das comunicações do rádio e da TV, não é? Da qual o ACM participou como protagonista, né? Acabou, digamos assim, consolidando uma das características centrais do modo de se fazer política no Brasil e de se ganhar a eleição no Brasil hoje, quer dizer, um forte apoio na mídia eletrônica. Em mais de 50 anos de vida pública, ele manteve uma relação privilegiada com a imprensa. Os jornalistas usavam, nos fins de semana, os jornalistas de todo o Brasil, e durante todos os tempos, usavam ligar para ele invariavelmente nos domingos de manhã, porque sabia que ele sempre tinha alguma coisa que ia ajudar a dar
um bom abre-coluna ou um bom abre-matéria para o dia seguinte. Era o dia em que ele mais falava com jornalistas. Ele adorava o estúdio, adorava uma câmera, adorava a televisão. Ele tinha um magnetismo e uma compreensão da importância da comunicação e da TV, né, e do marketing, né, como poucos políticos. Vem lá dos idos de Lacerda, que ele admirava muito. Ele achava que Lacerda era o maior orador, o maior político de todos os tempos, né? Quer dizer, o melhor político comunicador de todos os tempos. Às vezes, companheiros meus, jornalistas de esquerda, quando logo que saíram as primeiras notícias de que eu ia biografar o senador Antônio Carlos Magalhães, as pessoas me diziam: mas como? Você fez um livro sobre Cuba, você revelou Cuba para os brasileiros, você fez a história da Olga Benário, a mártir do comunismo, e agora vai escrever sobre Antônio Carlos Magalhães. E eu costumava responder a eles dizendo o seguinte: olha, jornalista que não se interessa por Antônio Carlos Magalhães tem que mudar de profissão. A imprensa, aliás, ele tinha isso na imprensa, onde ele ia, ele conseguia levar a imprensa com ele. Uma montanha de gente. Ele era incapaz de manter um segredo. Eu trabalhava na Eletrobras e ele me ligou e disse: vá no aeroporto se encontrar comigo, eu tenho uma bomba para lhe mostrar. E ele mostrou o contrato de compra do Jornal da Bahia. Uma das cláusulas dizia o seguinte: esse negócio não pode ser tornado público em nenhum momento, senão a compra estará desfeita. 2 dias depois, ele mostrar toda alegre, olha aqui, o Jornal da Bahia, aquela coisa, amigo meu, agora eu cheguei lá e comprei ele. Chega um secretário de Roberto Santos, que era amigo dele. Roberto Santos, já adversário dele, governador da Bahia, já adversário. E aí ele mostra o contrato para o cidadão. Olha aqui e tal. Poucos dias depois, Roberto Santos, governador, soube, aí foi a pressão toda em cima do João Falcão e foi desfeito o negócio. E ele tinha frases muito saborosas, né? Ele tinha uma dele que é uma maravilha, que ele dizia o seguinte: metade dos jornalistas está atrás de dinheiro e outra metade dos jornalistas está atrás de notícia. O bom político deve andar com notícia num bolso e dinheiro no outro. Mas deve tomar um cuidado muito grande para não dar dinheiro para quem quer notícia, nem dar notícia para quem quer dinheiro. Sabe, isso é uma coisa, isso é uma lição de vida. Isso é mais do que um jogo de palavras, é uma lição de vida. Em 1986, a ACM enfrentou uma de suas raras derrotas políticas com a eleição de Valdir Pires, do PMDB, para o governo da Bahia, em detrimento de seu candidato, Josafá Marinho. 2 palavras marcaram a trajetória de ACM: poder e tragédia. Logo depois das eleições naquele ano, ele sofreria um dos seus maiores dramas pessoais: o suicídio de sua filha mais nova, Ana Lúcia Magalhães, de 28 anos, diretora do Correio da Bahia. Ela morreu com um tiro na cabeça. Mas esta não seria a única, nem a pior tragédia pessoal. Fiel ao estilo direto, nada preocupado em ocultar preferências, Antônio Carlos se derramava por Luiz Eduardo, o segundo dos 4 filhos que teve com Arlete Maron, com quem se casou em 1952. Costumava dizer que era seu predileto, possuía todas as qualidades do pai e nenhum dos seus defeitos. Luiz Eduardo foi deputado estadual aos 23 anos de idade e cedo mostrou a vocação de herdeiro. Não se pode a vida toda segurar um plano no câmbio e nos juros. Precisa-se, certamente, de um ajuste fiscal que passa pela reforma do Estado brasileiro. Caso de carreira brilhante interrompida por um final trágico, Luiz Eduardo foi uma esperança de poder jamais concretizada. O Antônio Carlos morreu sem superar a perda do Luiz Eduardo. Eu diria que o Antônio Carlos morreu mais cedo por conta da perda do Luiz Eduardo. Não foi só pelo filho que morreu, como qualquer pai sente quando o filho morre. Não, foi um pedaço mesmo do projeto político dele. Foi Antônio Carlos Magalhães, presidente do Brasil. E era uma das poucas pessoas que ele ouvia. Digamos assim, era um freio para Antônio Carlos. Eu temi, inclusive, pela própria vida do senador Antônio Carlos. Mas ele reagiu com muita bravura. E é claro que a família deu toda a cobertura a ele. E eu acabei ficando ainda mais próximo dele, porque senti que ele precisava disso.
até a morte de Luiz Eduardo, ele conseguiu transformar num grande espetáculo político, forçando, inclusive, Fernando Henrique, que estava em Madrid, com audiência marcada com o rei da Espanha, interromper tudo, pegar o avião e voltar para o enterro aqui. Porque ele ameaçou, se não voltar, eu rompo. O Luiz Eduardo continua vivo na nossa memória, iluminando muito dos nossos caminhos. A sua promessa, o seu juramento feito após a morte do filho, de que ele engoliria o filho e passaria a ser os dois, né? Aquela imagem, a alusão muito à imagem do candomblé, né? A ideia de que ele engolirá e virará dois, ele efetivamente não conseguiu cumprir isso, né? Ele teve dificuldades, ele enfrentou um conjunto, ele abriu frentes múltiplas de luta em vários setores ao mesmo tempo, aquele episódio todo depois da crise do painel. Ali marca um momento de declínio, né, da sua influência política nacional, que se rebate quase que imediatamente no seu poderio no Estado. Aqui na Bahia, senador, como você fala, senador, você está sempre se referindo ao senador Antônio Carlos. Nos 2 mandatos à frente da presidência do Senado, entre 1997 e 2001, a gestão de Antônio Carlos Magalhães foi marcada pela austeridade. Ele cortou gastos e enxugou a máquina. Durante os 2 mandatos de senador, também foi reconhecido por iniciativas de cunho ético e social. Lutou pela CPI do Judiciário e criou o Fundo de Combate à Pobreza. A personalidade continuava a mesma. Não apreciava atos de autocomiseração. Certa vez, quando era presidente, um manifestante ameaçou se jogar da galeria do plenário. Eu pulo, hein? Eu vou pular. Eu quero parar. Eu quero que ele fale alguma coisa. Não vai falar e pode prender, deixe pular. Pode prender. Pode prender. Vai pular nada. Sua saída da presidência do Senado em fevereiro de 2001 impôs-lhe uma das piores derrotas com a eleição do senador Jader Barbalho para sucedê-lo. Eles travaram uma violenta disputa política na época. O senador Jader Barbalho sabe melhor do que ninguém que sou honesto. Acusações provavelmente o senador Jader apontará em relação à minha vida. Eu faço questão que aponte para que eu possa desmenti-las todas, como tenho feito em todos os episódios de uma longa vida pública. Acusado de violar o painel de votações do Senado com a ajuda do senador José Roberto Arruda, Antônio Carlos Magalhães se vê novamente envolvido no epicentro de uma crise política. Eu não prevariquei, nunca prevariquei na minha vida e não vou permitir que Vossa Excelência ache que eu sou um prevaricador. Acaba renunciando ao cargo, mas ainda tem forças para prosseguir a carreira política. Não serão esses falsos moralistas que traçarão daqui para frente o meu destino. Não são os sanguessugas da riqueza pública. Não são os falsificadores de eleições. Não são os compradores de jornais. Não são os corruptores do sistema republicano. Não sou eu quem diz, é Rui Barbosa. Deixe-os antes da traiçoeira apunhalada final. Pensava-se que também que das duas uma, ou ele não se candidataria tão cedo, ou se o fizesse seria derrotado. Mas não, se candidatou na eleição seguinte e veio com uma votação enorme na Bahia. No início do governo Lula, um outro episódio marcou a trajetória do senador Antônio Carlos Magalhães. Episódio dos grampos da Bahia, né? Muito forte, né? É algo muito forte. Ele era acusado de ter sido mandante daquelas escutas clandestinas feitas na Bahia contra adversários políticos. O senador não trabalhava com a lógica da morte, ele sempre trabalhou com a lógica da vida. E foi por isso que lutou para viver até quando lhe faltou mesmo energia. Eu creio que
ele sentia muito mais do que revelava. Acho que ele era um homem que escondia o mau estado de saúde. Mas era tão grave que, por mais que ele disfarçasse, denotava até no semblante, não é? Eu ganhava umas 2 gravatas por ano dele, assim. Então, eu vou te dar uma gravata. Me dava, depois acho que ele esqueci. Agora me encontrei com o filho dele, meu colega, uma belíssima pessoa, gosto muito dele, e com o filho do filho, que é o deputado. Aí eu perguntei para os dois assim, como é que ficou? Como é que vocês resolveram o negócio da herança? Eles olharam assim, o que esse cara está se metendo no negócio? Estranharam assim. Não, o problema das gravatas, quem é que ficou com as gravatas do cara? Aí eles desanuviaram e o senador disse assim, olha, todo mundo pegou à vontade e ainda tem um montão lá para quem quisesse. Antônio Carlos Magalhães era 60 anos de história do Brasil ambulante. O Senado sente muita falta dele. Então ele tinha autoridade junto aos colegas e quando ele se posicionava, muita gente o seguia, ele era referência. Ele está fazendo política do outro lado e a gente aqui, do lado de cá, tentando continuar o trabalho que ele começou. A política é um pouco da minha vocação total. E a Bahia é a razão da minha vida. Não faça com que o seu partido possa perder a respeitabilidade por sua ação. O Brasil não é isto. O Brasil dos nossos dias, infelizmente, é. Por mais que o Congresso queira ficar inerte, eu não ficarei. O suficiente, o necessário, o indispensável é que o homem público tenha dignidade.